Oi, oi, boa noite. Bora ver se chega alguém. Boa noite. Boa noite. Oi, tem alguém aí? Espero que a internet hoje dê para terminar essa live. Oi, 7 horas. Bora. Boa noite. Oi, Jennifer. Linda, saudade. Espero que a internet hoje deixe terminar essa live. Oi, Xalana, bora entrar. Oi, Oi, boa noite. Esperando o povo entrar aqui. Vê se pronto. entra. Como é que você tá? Tô bem. Vamos Ontem concluir? a internet me irritou e ainda não consegui salvar o vídeo. Eu tinha conseguido, depois não sei o que foi. Oi, boneca. E eu não E consegui mais aí, vamos salvar o vídeo. terminar hoje, né? Dar uma informação legal para as pessoas, né? Um bom feedback, falar direitinho. Hoje a gente faz um resumo do que nós falamos ontem, tá? E aí, ao final, a gente dá as dicas importantes relacionadas aos dois assuntos. A gente É, começa com a ansiedade, fala os sintomas, faz um resumão geral. E veja só então essa. pode se apresentar, porque tem pessoas que não tiveram aqui ontem, não te conhecem, então você pode se Você começa apresentar. fazendo, mulher, as apresentações. Você é anfitriã. Pode fazer. É, doutora Xalana, psicóloga, Oh, pedagoga lá de Barreiras, minha oh. amigona aí desde muito sempre, desde muito Vou tempo. chegar mais um pouquinho, acho que assim está melhor. Né? É, Eu gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui mais uma vez, te ajudando nessa caminhada, né, que é de informar a população de Irecê sobre alguns aspectos relacionados à quarentena, principalmente no que diz respeito às emoções, né, as emoções e os comportamentos. Então, a gente está falando de vamos falar de duas patologias que no Brasil e em todo o mundo boa parte das pessoas tem, né? Nós vamos estar falando de depressão não, e com e a ansiedade. quarentena parece que piorou o quadro, né? Da Pronto. ansiedade, Nós vamos estar depressão. falando sobre o advento quarentena, né, as contribuições da quarentena para esses processos, né, de ansiedade e depressão. E, por fim, responder as perguntas das pessoas. Boa noite, as pessoas que estão entrando, Estão tá? chegando. Rony, boa noite, Boa Xalana, noite, boa noite, Fabiana, boa noite, obrigada, Diego. Boa Jeane, noite, Eduardo, Jeane. Lopes, que bom te ver Boa aqui, noite, Eduardo. Edu. Eu sou Chalana, Jeane, sou o pessoal psicóloga hoje está clínica, chegando. psicóloga escolar. Eu represento a Clínica Equilíbrio, eu até esqueci de falar o nome da clínica ontem. Clínica Equilíbrio Ah, de Barreiras é uma clínica voltada para os atendimentos de psiquiatria, psicologia e neuropsicologia. Né? Então, a gente nossa, que atende a bom, Clínica né? Equilíbrio, fica aqui no centro de Barreiras. Um abraço, doutor Alexandre, e a nossa equipe. Quero mandar um beijo para o Rogério, que está aqui perto de mim, para ouvir a live. Daqui a pouquinho ele vai. Daqui a pouquinho eu mostro ele aqui, tá? Doutor Boa noite, Muriel. Seixas está Muriel, falando. ó, Fabiano Muriel é de Irecê, viu? Mora aqui em Barreiras. Dá boa noite para ele. Muriel Seixas, boa Isso, eu noite. não sei de que lugar de Irecê, mas é, viu?
Então, Chay, a gente vai fazer um resumo do que a gente conversou ontem, porque nós conversamos 1h30 ontem, eu não sei como é que o Instagram deixou a gente conversar tanto. Mas é ótimo, porque a gente estava ajudando um bocado de gente, né? Sim, A ó. gente começou Muriel tá falando aqui do dizendo que é de excesso de Barro notícias Alto. ontem, não foi? Fabi, Oi. Fabi, Muriel tá dizendo que é de Barro Alto. Ah, Barro Alto, é de um povoado perto aqui de Irecê. Zé. Oi. Aham. Pronto. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o exagero de notícia e o transtorno que isso dá na ansiedade, esse exagero de notícia. Boa noite, Diego. Diego Júnior, amigo Boa meu. noite, Diego. Ele trabalha com controladorias, né, de prefeituras, contador, tá? Um grande amigo, criado desde a infância, amigo mesmo de pequeno. Obrigada, Diego. Ó, às vezes eu vou ter que estar parando, porque minha filha está aqui na cozinha, viu? Então, Eu se eu tô vendo sair, aí, evitada ela. Normal, coisa de criança. isso. É a quarentena em casa, né? Isolamento social, né, filha? Estamos todos isolados. Vamos começar, Fabiana? Bora, vamos começar. O pessoal aqui está chegando, que bom que hoje está Olha, assim chegando. dá boa noite para minha amiga Cauane, ela é psicóloga. Boa Psicóloga, noite, Galana. Seja ela é bem-vinda, ajuda a psicóloga, gente aí, tá? isso, ela é psicóloga clínica e ela é especialista Gente, o em. som tá chegando bem, tá alto, tá baixo, dá um ok se o som tá chegando bem aí para vocês, tá? Oi, Cauane, obrigada, amiga. Vamos lá. Acho que Bom, tá. Todo mundo colocando Cadu, som. meu genro. Oi, Cadu. João Menina, Pessoa. tem genro, minha irmã. Nem espalhe. Lá de João Pessoa. Vem cá, Então, Rogério, a minha gente. Fabiana. Ó, minha amiga. Ó, que o Muito, Rogério. muito boa Oi, noite a todos. Um beijo a prazer. todos. Essa live maravilhosa aqui da minha amiga Chalana. Seja Nossa, todo bem-vinda a mundo todos. adorou Xalana ontem. Tá Ah, todo ela é mundo aqui na maravilhosa. expectativa. Vai É abordar muito. dois temas maravilhosos, né? Que é a ansiedade e a E a gente depressão. vai voltar outro dia para concluir, porque eu tô certeza que hoje não vai terminar. Ah, o tempo corre, mas vai ser maravilhosa. Eu estou aqui do lado e estou acompanhando. Um Ele tá beijão me a dando todos. força Ok. hoje pra olhar a Maria Tá Isabel. linda a gata aqui, ó, para fazer um resumo maravilhoso. Boa Bora sorte a lá. todos. Lá. Vamos fazer o resumo de ontem, né, Chay? Ó, Ontem a gente Cadu. começou falando do excesso de notícias, né? O que provoca isso. Isso mesmo. Olha, então, a gente começou ontem falando, primeiramente, sobre o distanciamento social. Começamos a falar sobre a quarentena. O que é o advento quarentena? Advento não, evento quarentena. É uma situação onde que as pessoas precisam se cuidar, tá? E com a questão da pandemia, com a repercussão e ampliação da pandemia no mundo todo, o que acontece? Então, as medidas de saúde, tanto relacionadas à segurança epidemiológica, às secretarias de saúde, todo mundo que fala em saúde, fizeram o quê? Estruturaram situações chamadas de quarentena, né? Que situações são essas? Onde nós temos que evitar contato com demais pessoas, principalmente pessoas que vieram de lugares onde o vírus, né, ou seja, a pandemia, está mais em circulação. Então, nós estamos em quarentena para nos prevenir de vírus, nos prevenir do Covid-19. O E é um vírus Covid-19, desconhecido até então, né? Que ainda não tem ele é um cura, não tem vírus vacina. ele é Isso um que vírus, assusta. ele é um vírus assustador. A gente tem pouco. Eu acho que foi de lá. A E internet já começou da piti, né? pronto. E aí, a partir daí, se veio essas medidas, né? Começou as medidas de cuidado.
E dentre as medidas de cuidado, a gente tem o quê? A quarentena. E com a quarentena vem o isolamento social. O que é o isolamento social? É nós nos isolarmos das demais pessoas. É nós nos mantermos em casa, né? E esse isolamento, ele causa um distanciamento. Nós nos distanciamos das outras pessoas. Então, esse distanciar das outras pessoas, da nossa rotina, do meio que nos cercam, faz o quê? Faz com que a gente fique confuso, faz com que a gente sinta muita necessidade de conversar, necessidade de comer mais. Então, quem tem depressão e ansiedade está passando maus bocados na quarentena, né? Devido à mudança da rotina, devido às situações adversas relacionadas aos dois transtornos, tá? Então, a gente vai estar abordando mais. E falar de isolamento social é falar de incerteza, não é? O que é essa incerteza? A gente não sabe ao certo quando a quarentena vai acabar. A gente não sabe ao certo que dia que nós vamos poder abraçar todo mundo, que dia que a gente vai poder ir para um show, que dia que a gente vai poder ir a algum evento que reúna mais pessoas. Então, assim, a gente vai ficar nós estamos sem saber. Eu não posso dizer para vocês que vai acabar amanhã. Ó, a gente vai passar amanhã? Não. É uma incerteza. Então, essa incerteza gera mudança, gera situações de estresse, gera situações de medo, de angústia e de tudo, tá? É porque em pleno século XXI a pessoa já tinha uma rotina, né? Aquela rotina de todo dia, sair para trabalhar, levar filho na escola, ir para academia, fazer isso, fazer aquilo. E de repente ver-se isolado dentro de casa. Aí começa, né? Vê muita notícia, vê muita coisa, vê muita televisão. Aí começa a entrar em pânico, ansiedade, aí começa, né? E outra coisa, Fabiana, relacionada à questão do excesso de notícias, nós temos também a questão fake news, que alguém perguntou aí a respeito dos fake news. Veja bem, fake news é a proliferação de notícias falsas. Então, como as pessoas estão do distanciamento social, por conta da quarentena, então é muito comum proliferar notícias falsas. Como combater o fake news? É difícil combater, porque tem agências, tem pessoas especializadas no Brasil para poder provocar fake news. Então, é a proliferação de notícias falsas. Eu preciso combater checando as veracidades, se de fato é verdade ou não. Tá? Então, em relação ao Covid-19, nós temos muitas notícias que são falsas, principalmente relacionadas a medicamentos, principalmente relacionados à questão de chás, de infusões, dos sintomas. Agora sim, a partir do momento que... número de mortes, essas coisas todas que eles a partir do momento que eu vou checar, tá? Essa notícia, se é verdade ou não, como que eu vou checar? Eu posso colocar a notícia no portal Google e ver se é fake ou não, ou em outros portais de notícias. Então, combater é dessa forma. Agora, sim, o fake news, a notícia falsa, nas pessoas que têm depressão e ansiedade, provoca um prejuízo muito grande. Né? Boa noite, vai provocar um prejuízo tá chegando. muito grande. Em que sentido? O prejuízo vai ser em quê? Porque a pessoa com ansiedade vai estar ouvindo aquela notícia e vai criar pensamentos aleatórios. Ela vai ter esses pensamentos vai ter uma repercussão. Então, essa pessoa vai ter dificuldade de pensar em outra coisa. Tá? O ansioso geralmente sofre antecipado, né? Sim, ele sofre por antecipação, ele sofre quando acontece e sofre depois. Então, há um exagero, né? Um exagero. E as notícias falsas, elas tendem a causar esse exagero, esse desconforto, né? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade... Boa noite, professora. A ansiedade, ela apresenta a partir de três formas. Pensamentos comuns, né? Que tipo de pensamentos? A pessoa começa a pensar assim, eu vou enlouquecer. O primeiro pensamento dessa pessoa é esse,
eu vou enlouquecer. Tanara Oliveira, minha amiga daqui de Barreiras. Boa noite, minha querida. Obrigada. Então, Obrigada, assim, o pensamento dela é que eu vou enlouquecer. Outra coisa, não consigo lidar com isso. Primeira coisa que ele coloca é isso, eu não vou conseguir. A questão da inferioridade também, os pensamentos de inferioridade. E aí a pessoa pensa assim, eu negativo, né? Isso. E aí ele coloca assim também, né? Se eu errar, será meu fim. Não, se nós errarmos, nós vamos ter a oportunidade de fazermos certo. E nessa oportunidade... É onde entra a resiliência que eu falei ontem, né? O que é a resiliência? É o processo onde nós passamos por situações indesejáveis, situações que nos deixam tristes, angustiados, e nessas situações nós tiramos a nossa capacidade de se sobressair. Né? Por exemplo, a partir do momento que eu checo que o fake news, que aquela notícia é uma notícia falsa, eu vou ter um aprendizado. Né? Eu aprendi o que eu aprendi a pesquisar, aprendi a refletir melhor em outras situações. Mas a pessoa com ansiedade, ela vai gerar um outro pensamento de quê? Um pensamento de renúncia, um pensamento relacionado a que não vai conseguir, que vai enlouquecer e outras situações. A ansiedade também provoca reações emocionais, como o medo, vergonha, próprio nervosismo, a desesperança, tá? E a evitação de lugares e pessoas. A pessoa ansiosa, ela tem isso, ela evita certos lugares. O depressivo também. O depressivo costuma se isolar também. E aí a gente tem algumas reações físicas comuns. Eu estou falando aí, se vier as perguntas, você vai me dizendo, viu? Não tem, não. Tem a de Rony, que ficou lá atrás, você com o computador, acho que é melhor. E aí, as reações físicas, já respondeu. Né? Falta de ar, coração acelerado, tremores, ânsia de vômito, diarreia, suor excessivo, sensação de desmaio, dor de cabeça e tensão muscular. Esses são os sintomas é muito parecido, né, Xalana, com o da depressão. Aí, o que é que vai diferenciar uma da outra? A ansiedade está relacionada à antecipação, né? Ao sofrer por antecipação, né? Na depressão, esses sofrimentos, a partir do momento que ele costuma a se intensificar no indivíduo de uma certa maneira, o que vai acontecer? O indivíduo vai ter esses comportamentos constantemente, essas reações de medo, de vergonha constantemente, e ocasiona depressão. Quem tem depressão pode ter ansiedade, quem tem ansiedade pode desenvolver um quadro depressivo. Alguém está falando a gente falou ontem sobre pessoas que têm depressão e têm vergonha de assumir que tem vergonha de procurar um médico. Eu acho que quando você tem consciência de que você está doente, porque é uma doença, e é uma doença da alma, e precisa de ajuda e acompanhamento médico, você procure, porque não é bom guardar a doença, e principalmente depressiva, né? E a professora Gleivia falou que tem ansiedade e que ela faz questão de não assistir os jornais. Mas a ansiedade apresentou devido a ficar em casa, neste isolamento. Né? Ficar em casa esse tempo todo, me deixando muito nervosa. Então, se ela é professora, né, e trabalha em algumas escolas... Ela completou embaixo, Xalane. Tem um filho especial... Isso, e que ela causa medo dele adquirir o Covid. Ela tá com além da ansiedade, ela tá com pânico, né? Porque o filho dela é autista e ela tem medo que ele contraia o vírus. Então, veja bem, se ela está em casa, suponhamos que ela está protegida, né? Agora sim, a proteção também vai acontecer com as pessoas a questão das pessoas, né? Se ela mora só ela e o filho, eles estão protegidos, certa parte. Agora, assim, a partir do momento que ela ou as outras pessoas têm um contato direto e essas pessoas apresentarem sintomas, é interessante tomar cuidado.
Agora, assim, esse sofrimento por antecipação, essas situações de medo e desespero, não vai levar a lugar algum. Agora, ela só precisa também verificar a intensidade desses sintomas. Porque quando eu verifico a intensidade desses sintomas e preciso buscar ajuda, precisa-se buscar ajuda, principalmente ajuda psicológica, para quê? Para dar uma amenizada, né? Se ela tá com esse pânico todo, com esse medo todo, é interessante ela falar desse assunto para alguém, né? Alguém, para algum profissional, principalmente os profissionais que estão fazendo atendimento online, né? Para que ela possa ficar em casa, né? E para que ela possa colocar para fora os seus medos, as suas angústias. Ela já poderia estar apresentando alguns sintomas de ansiedade. Porque a rotina de professor não é fácil. Ela diz que já faz tratamento e usa medicação. Então, os professores agora, eles estão trabalhando muito mais, porque eles estão preparando aulas online, eles estão preparando atividades, eles estão cuidando da casa deles, né? Porque muitos deles tinham alguém que cuidava da casa, né? Então, virou todo um contexto. E nesse contexto, ela ainda tem que preparar aula, ainda tem que dar aula e cuidar do próprio filho. No caso dela, como ela tem um filho, né? Especial. Ele tem um filho que se enquadra no espectro autista, né? Ele precisa de uma vigilância, de um cuidado maior, né? Porque a pessoa com autismo, ele tem essas fragilidades no sentido de quê? De não ter medo, né? A pessoa com autista, ele não tem consciência do que está acontecendo, e mesmo assim ainda mexeu na rotina dele, porque eu acho que ele fazia esporte fora de casa, entendeu? Atividade física fora de casa, ele praticava, ela é muito assim com ele. E mexeu na rotina dele, eu acho que ele anda muito nervoso dentro de casa, então, né? assim, E está deixando ela pior. Essa própria retirada dos atendimentos que ele recebia, né? Porque ele devia receber algum tipo de atendimento, algumas terapias, um fono, um psicopedagoga, um terapeuta ocupacional, ou até a própria rotina da escola. Ela está dizendo isso. Né? Promoveu essas situações. Mas aí é essa questão dela se cuidar e começar a desmistificar esses pensamentos. Ela, enquanto mãe, ela, enquanto pessoa, ela sabe que se ela intensifica esses pensamentos negativos causa uma distorção para ela e é muito mais prejudicial. É o que foi falado ontem, né? Reinventar. No caso, reinventar. Ela tem que reinventar, né? Procurar força dentro dela e reinventar. Olha, o Pedro Matos entrou, um amigo meu de Luiz Eduardo. Tudo bem, Pedro? Oi, Tati Galberto. Teve Ana Carla, beijo. Tá aqui, boa noite, meninas. Boa noite, minha querida. Então, assim, Rui Vitor, boa noite, meninas. Oi, boa noite. Oi, Lúcia. Lúcia, ela estava contando, eu vi que ela estava no clonemômetro lá no... Pronto. Giovana, minha filha, beijo, mãe. Pablo, Aleomar, que bom que tá todo mundo aí assistindo. O próprio se reinventar é criar situações na pandemia, na quarentena, que promovam bem-estar. Né? Por exemplo, pintura, começar a pintar, começar a desenvolver atividades que dão prazer, né? Ou então fazer algum tipo de atividade em casa, ou se reinventar é buscar ações que podem ajudar a diminuir o estresse, bordado, né? Bordado, yoga, bordado, crochê. A gente tem pintura, bordado, crochê. Nós temos também a própria ornamentação da casa, também mudar os móveis da casa, vamos dar, sabe? Se reinventar. Aquela gente. Boa faxina. Nós profissionais da psicologia mesmo, nós tivemos que nos reinventar, né? Então, assim, reinventar a questão dos atendimentos, a questão de estar falando para pessoas que a gente nunca viu também, essa questão do lidar com a câmera, tudo isso, tá?
Então, é um se reinventar. Então, a gente está buscando, no sentido de conscientizar e de melhorar as situações de pânico, procurar de medo. também, Chay, que a gente falou ontem, né? É procurar evitar estar em contato com pessoas de baixo, que a baixo nível a palavra fugiu, porque tem Mas gente não é, deixa eu só pega corrigir sua para você. energia, né? Tem tanta gente Evitar. negativa que só pensa em negatividade, que só fala em negatividade, só fala em morte. Aí deixa você pior do que você já está, né? Porque tem gente assim. Essa evitação, veja bem, se essa pessoa, né, ela já tem essa chamada energia negativa, esse pessimismo, essa dificuldade de reelaborar, se eu não estou bem e, né, ao eu de ficar melhor, eu vou piorar. Só que assim, a gente não pode dizer que vai evitar essa pessoa, a gente pode ajudar essa pessoa de alguma maneira. Ó, fulano, vamos tentar pensar melhor, vamos tentar procurar meios de não se deixar ficar tão contaminado, porque assim, se essa pessoa já tem essa dificuldade de elaboração, e se alguém enxota ela, é pior. Ah, então o se reinventar também é saber ouvir, saber acolher. E a empatia também de saber, né, a dor, saber o problema, por que essa pessoa é tão negativa assim. E aí, agora, nas questões relacionadas à quarentena, né, as pessoas que têm baixa imunidade, né, as pessoas que têm rinite alérgica, estão sofrendo muito. Porque, assim... Eu tenho asma. Eu estava tomando aqui. Já pneumonia também. Esses dias eu estava em pânico, então, assim, eu comecei a fazer yoga, eu melhorei, mas eu estava em pânico. A gente já faz parte do grupo de risco, né, que são os assintomáticos. Quem tem rinite, assim, quem tem eu tenho um asma. rapaz dentro de casa que tem muita energia, então, tudo e isso. eles não ficam em casa, eles não fazem a quarentena, né? Que a gente fica falando para fazer isso aqui. E eu fico muito preocupada com ele, preocupada comigo, porque ele também é alérgico. Ele é alérgico a remédio, e eu fico preocupada com nós dois. Por isso que eu tava num quadro de ansiedade muito... Eu melhorei com a yoga, né, que eu te falei. Então, já falamos das reações físicas comuns da ansiedade, né? Essas reações, é preciso... Agora, a gente pode falar dos efeitos psicológicos. Isso. Os efeitos, primeiro, ataca as emoções, a gente até falou, as reações emocionais. Quais são as reações emocionais de uma pessoa que apresenta ansiedade? Medo, vergonha, nervosismo, tensão, é uma pessoa que está a mil o tempo todo, tristeza, né? A questão da desesperança, e evita estar em lugares e também evita pessoas. Essas são as situações emocionais, tá? Que pode também se prolongar para outras situações, como síndrome do pânico, síndrome do transtorno de humor, né? Essa pessoa tem medo de estar no meio de muita gente, tá? Essa pessoa tem muitas dificuldades na relação com as outras pessoas e vice-versa. Dentre os tipos de ansiedade, a mais comum é a ansiedade generalizada, que recebe a sigla TAG, né? Então, quais são os sintomas mais comuns da ansiedade generalizada? 2 milhões de brasileiros têm ansiedade generalizada. Então, quais são os sintomas mais comuns, as reações mais comuns? Sudorese, sensação de medo, sensação de ter um infarto, a pessoa está tão com medo que parece que vai infartar. Outra coisa, preocupação excessiva. O advento a questão da quarentena causa o quê? Uma excessividade de pensamentos. Medo, aí quem mais é propensa a ter ansiedade generalizada? Nós mulheres, viu? Nós mulheres estamos muito mais propensas, porque a gente está a mil o tempo todo. A gente tem toda uma rotina, né? Uma rotina casa, marido, escola, trabalho, né? Então, assim, essa rotina. E quais são os 4 sintomas comuns da ansiedade generalizada? A pessoa tem dificuldade de parar os pensamentos dela,
né? Ela tem esses pensamentos excessivos e principalmente pensamentos negativos, pensamentos inferiores, né? Relacionados também à baixa autoestima. E ela tem uma irritabilidade muito grande. Se uma caneta cai no chão, ali é motivo de briga, né? Ela tem um cansaço mental, um cansaço, ela está o tempo todo cansada, tá? E ela tem uma apreensão, ela é apreensiva o tempo todo. Então, a gente está falando de ansiedade generalizada. Tá bom? E aí, a gente pode voltar aqui a falar da questão do tratamento. Como que se trata a ansiedade? Primeiro, para eu tratar a ansiedade, eu preciso observar. Observar se esses sintomas estão frequentes em mim. Frequentes é o quê? Todos nós temos ansiedade por natureza. Né? Nós sofremos por antecipação. Agora, se esse sofrimento for constante, né? Se eu tenho coração acelerado constantemente, se eu tenho tremores, se eu tenho ânsia de vômito, se eu tenho diarreia, se eu tenho alterações do sono, se eu tenho sensação de desmaio, dor de cabeça e tensão muscular constantemente, eu preciso procurar ajuda. E quem são os responsáveis para te promover o tratamento? Primeiro, você, né? A partir do momento que você compreende, porque se eu não compreender, se eu negar para mim mesmo, não tem tratamento. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro aceitar a minha condição, buscar ajuda médica, porque é o médico psiquiatra que dá diagnóstico e que receita. Nós, profissionais da psicologia, em especial a psicologia clínica, trabalhamos com abordagens terapêuticas que vão auxiliar na diminuição dos sintomas das reações emocionais, como o medo, a vergonha, o nervosismo, a tensão, a tristeza. Nós, profissionais da psicologia, não medicamos, porém, nós temos abordagens terapêuticas, como o aconselhamento, a psicoeducação, a escuta, estratégias terapêuticas que vão auxiliar a pessoa a mudar os seus hábitos, ter uma interpretação de mudança de hábitos e outras situações, tá? Então, esse é o nosso trabalho. E esse trabalho é feito a partir de terapias. Não é que eu vou na psicóloga uma vez, não. Eu tenho que fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento, ele pode ser de 4 a 6 meses, 1 ano. Isso, o que vai determinar esse acompanhamento é o grau de comprometimento que a pessoa apresenta. Certinho? Então, muitas pessoas têm a questão da medicação, né? Principalmente quando a pessoa apresenta sintomas de ansiedade moderados e graves. Aí precisa entrar com a medicação, porque a medicação vai inibir a presença desses sintomas. Mas ocorre a inibição, porém, fica o vazio, fica a tristeza, fica a falta de entendimento. Eu fazer uma pergunta. Quando eu me conscientizo que eu preciso de ajuda, eu vou primeiro ao psicólogo ou ao psiquiatra? Veja bem, você pode ir nos dois, primeiramente. Você pode ir ou na psicóloga, né, ou no psiquiatra. Se você for na psicóloga com essa intensidade de sintomas e todo o seu histórico de vida, a psicóloga vai em terapia. Dependendo do grau da ansiedade, a psicóloga encaminha para um psiquiatra, é isso? Dependendo do grau, da intensidade, das manifestações, ela vai encaminhar, tá? E se você for no psiquiatra e o psiquiatra, da mesma forma, ele vai encaminhar também. Então, veja bem, hoje, todas as clínicas de psiquiatria trabalham com psicólogos e psicólogas, até para ter essa mediação. É porque um depende do outro, né? Isso, não existe psiquiatria sem psicologia, tá? E vice-versa. Agora, vamos entrar mais agora no quadro de depressão. Porque nós falamos... Deixa ela aqui. É porque a gente enche a bola pra menina. Beber água aqui enquanto... Certo.
Vamos começar a falar de depressão agora? Vamos falar mais, porque ontem nós falamos muito de ansiedade também, hoje a gente já fez um resumo. Mas aí a gente começa a falar e vem as... E ontem quase não falamos da depressão, que eu acho assim, a depressão, hoje mesmo teve um caso de suicídio aqui na região de Gentil do Ouro, uma senhora se enforcou. Sim. Então, o quadro aqui na nossa região está tendo muito suicídio, Chal. Então, veja bem, o suicídio, Fabiana, ele é uma pandemia. É uma pandemia mundial, tá? O suicídio, os estudos apontam que entre os 17 até os 50 anos é a idade mais propensa. Só que o suicídio está acontecendo em todas as idades. O que acomete... Aqui na nossa região está assim, praticamente toda semana tem um suicídio. Então, o que acomete o suicídio? O suicídio ele é acometido por situações de não entendimento da minha condição, né? É quando a pessoa se encontra em desespero e ela tem, na tentativa de morte, como se fosse ali um refúgio. Uma válvula de escape, de se livrar daquela dor. Isso. A questão válvula de escape, a gente coloca como pensamento suicida. A pessoa depressiva, a pessoa com depressão, ela tem pensamentos suicidas. A pessoa com ansiedade, ela pensa que vai morrer, então ela tem medo. Agora, tem medo da morte, né? O ansioso tem medo da morte. O depressivo já alimenta aquela ideia que a vida acabou o sentido, não tem mais sentido, se isola, né? Acha que o mundo acabou, não tem sentido, aí começa a se isolar, começa a perder a vontade. Isso mesmo. E o que vai acontecer? Esse pensamento de morte, ele vem carregado de quê? De um isolamento social. A pessoa com depressão, ela se isola das outras pessoas, ela não conversa, às vezes ela fica preso no seu mundo, ou num quarto, ou num lugar. A pessoa com depressão, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de cuidar da higiene do corpo dela, né? A questão da baixa autoestima é muito grande, tá? Então, quais são os principais sintomas? A depressão, ela pode variar de leve, de moderado ou grave, tá? Esse transtorno psiquiátrico, ele é ocasionado por situações que não são resolvidas, por situações adversas. Tem a questão genética também, que é muito favorável, tá? A questão do meio, os modos de criação, tudo, né? Por exemplo, a forma como eu interpreto uma determinada situação, ela pode me deixar apreensiva, ela pode me deixar com medo, e ela pode fazer com que eu fique impressionada. Na nossa época, né, Fabiana? As pessoas diziam o quê? Nossa época, porque eu vou começar a falar a idade, né? Quando eu era menor, eu ouvia sempre as pessoas dizerem assim, fulano está impressionado. O que é o impressionado? Eu ouvi algo de alguém e aquele algo me causar... Até hoje aqui se fala assim, está impressionado. E a esse pensamento me causar uma impressão, uma distorção, uma angústia, um medo, uma vergonha. E esses sintomas se manifestarem de modo pontual na minha vida. Então, veja bem, a depressão pode estar relacionada à tristeza, uma tristeza sem fim, um vazio, uma dificuldade de elaborar essa tristeza, um humor deprimido. Ontem você falou, é a questão das pessoas que choram muito, né? Então, choro assim, do nada, qualquer coisinha, do nada começa a chorar. Ao mesmo tempo que está sorrindo, alegre ali, conversando, ao mesmo tempo aquele abaixa, né? Isso. A pessoa com depressão, ela tem perda do interesse nas atividades de prazer, trabalho, comida, atividade física, relacionamento. A pessoa com depressão perde a libido, né, o desejo de estar com as outras pessoas.
ela se isola. Outra coisa, alterações no apetite. Essa pessoa ela pode apresentar obesidade, pode também apresentar outras coisas. Essa pessoa ela pode ter insônia, né, alterações no sono. Ela pode não dormir, também pode dormir demais. Perda da energia vital. O que é energia vital? Quando nós levantamos, quando a gente acorda, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Levantar. A gente levanta. Né? Já tem gente que já pega o celular, né? Tem gente que já pega o celular para poder ver as notícias, para poder. Mas isso é o quê? Isso é uma energia que a pessoa tem. Então, a pessoa com depressão, ela pega a energia. Ô, gente, isso aqui é Maria Isabel chupando pirulito, viu? Então, ela. Pirulito da Camila. Essa pessoa. Viu, Chay? Ana Carmen está perguntando aí: nervosismo constante e dor no peito. O sintoma de ansiedade, Chalana? Sim, sintomas de ansiedade. Agora, se esse nervosismo se intensifica e faz com que ela não faça mais nada, faz com que ela perca o interesse pelas coisas, pode se desenvolver um quadro depressivo. Tá? Oi, Jimmy. Tudo bem, Jimmy? Jimmy está aqui. Parabéns pelas lives, Fabiana. Obrigada. Obrigada pela presença também. Outra coisa que auxilia muito no processo depressivo. Relacionamento abusivo, viu? Relacionamento abusivo. Dificuldades de se relacionar com o outro. A pessoa depressiva pensa o quê? A pessoa não gosta de mim. Fulano se sente a pessoa mais feia, horrorosa do mundo, mais desinteressante. Outros, né? Quer andar também, quer se enquadrar em perfis que para ela nunca está feliz, satisfeito com o próprio corpo. Isso mesmo. A própria vida, a grama do vizinho sempre é mais verde. Isso. Outra coisa, dificuldades para pensar, em tomar decisões, a insegurança impera. Né? Eu tenho um lema para mim. Não sei se eu estiver errada, você me corrige. Tipo assim, aqui na nossa região tem uma planta chamada barriguda. Sim, não sei aqui se você também. Conhece. Eu acho ela uma planta assim, muito nostálgica na maioria do ano. Na maioria do ano ela é muito nostálgica. Então, ela tem o tempo dela. E por que a gente não pode ter o nosso tempo, né? Então, o animal troca o pelo, né? O animal tem época que fica feio, com o pelo ressecado. Ali é o tempo dele. E por que nós, seres humanos, também não podemos ter o nosso tempo da gente se descobrir, se reinventar, né? Aí eu vou dizer. Eu acho assim que com as nossas dores, a gente aprende a crescer também. A gente aprende a crescer. Então, quando a barriguda está florida, é a planta mais linda do mundo, gente. Se eu não me engano, é linda, né? Que ela começa a florir. Ela é linda quando está florida, né? E ela eu acho que só fica 2 meses ali, ou 3 ali, linda, maravilhosa. E o resto do ano ela fica nostálgica. E é uma planta solitária, porque você não vê nada perto dela. Não. E aí, Fabiana, eu não sei se você lembra ainda, mas aqui em Barreiras, no cais aqui da cidade, aqui perto da Sacolinha, tem um pé de barriguda. Não é? Lá perto da casa de Paula, né? Isso, naquela praça lá. Vou falar para vocês agora sobre a questão imediatismo. Né? As pessoas elas estão sendo muito imediatistas. As pessoas querem tudo para ontem. Há uma dificuldade muito grande em esperar. Porque hoje as informações elas estão chegando no nível, né? Antes, a gente citava, quando a gente estudava, a gente citava autores de 20 anos atrás. Até os trabalhos nossos, hoje, a gente tem que citar autores recentes. Né? Então, o imediatismo causa nas pessoas o quê? Angústia, medo, competição, né? Principalmente uma competição desnecessária e outras É isso que eu prestei muita atenção. As pessoas estão muito competitivas e egoístas. O egocêntrico está tomando conta das pessoas. E aí nós vamos falar o quê? Isabel. E aí nós vamos falar o quê? Que depressão está relacionada à forma que eu me comporto, à forma como eu recebo essas informações e como eu absorvo. E também a
manifestação de sintomas ansiosos também, tá? Outra coisa, qual é? Temos também as condições médicas. Tem algumas doenças que provocam estados depressivos e ansiosos, né? Por exemplo, quem tem problemas na tireoide, ocasiona muito isso. Quem tem problemas de hipotireoidismo e hipertireoidismo. Quem tem situações de tumores cerebrais também, né? Como, por exemplo, idosos que apresentam demência, Alzheimer, também pode relacionar. Outra coisa também é a questão das dificuldades, principalmente as dificuldades relacionadas a economias, né? As situações de luto. E agora com essa quarentena tá pegando, hein? As situações de luto, né? Se eu não reelaboro bem o luto. Quando eu falo de luto, eu não estou falando de luto só de alguém que morre, não. Né? Eu estou falando de alguém que passa, que tem dificuldade de reelaborar um fim de um relacionamento, que tem dificuldade de reelaborar quando perde um emprego, ou quando perde alguém muito querido, por exemplo, perder uma amizade, e vice-versa. Então, isso pode... Eu estou vendo, a maioria dos suicídios que eu estou vendo agora na quarentena é devido à perda do emprego. Sim, sim. E essas pessoas, Fabiana, as pessoas que vivem do mercado informal, né, principalmente os ambulantes, as pessoas que vendem produtos, né, o mercado informal ele é posto de pessoas que saem das suas residências para ganhar a vida vendendo algo. Então, se tira a renda disso, né, é certo que o auxílio emergencial veio ajudar muito nesse sentido. Só que tem pessoas que já não conseguiu auxílio, né? Eu mesmo estou lá, esperando. Então, veja bem, tem pessoas que tiravam a renda dela, era todo no trabalho na rua. Então, como que não está essas pessoas hoje? Essas pessoas, elas estão pensando mais, elas estão muito mais, né, angustiadas, com medo, com vergonha, e tudo. Então, são várias situações que vai desencadear estados depressivos. O tratamento... Jimmy mandou um recado aqui, Xalana, para você. Verdade, Xalana, esse imediatismo traz muito forte o transtorno de ansiedade e é preciso um autocontrole. Sim. Oi, e esse autocontrole está relacionado à forma como eu percebo os sintomas, tá? Então, se eu percebo, se eu busco ajuda, eu começo a questão do autocontrole. Presta atenção também. Hoje a sociedade, as campanhas da mídia, as campanhas relacionadas à questão do cuidado, está muito voltado para a questão do quê? Do reconhecimento, né? Então a gente precisa reconhecer que depressão não é brincadeira, que depressão não é frescura, que depressão é algo sério. E não tem que ter vergonha de pedir ajuda, né? Agora não sim. Tem, porque e outra, as pessoas têm que prestar atenção uma na outra. E quando vê que uma pessoa está se isolando, quando vê que a pessoa está perdendo, né, o brilho nos olhos, que acolha essa pessoa, né? Não critique e que dê força. Mas aí, e que encoraje essa pessoa a pedir ajuda, porque a depressão é coisa muito séria. E aí, Fabiana, eu vou estar falando para você sobre essas dificuldades que essas pessoas têm. Por que as pessoas têm dificuldade para falar que tem depressão? Veja bem, numa roda ali de amigos, né? Se Nosso eu tempo tá, ó, tem que ser rapidinho. Se eu falo que eu tenho depressão, as pessoas têm medo que o outro olhe torto para ele. Assim, essas pessoas com características. Pronto. Deixa eu concluir aqui esse negócio da depressão.
Geralmente as pessoas têm vergonha por causa daquilo que você falou ontem. Ah, você já é louca, você toma remédio controlado, toma Rivotril, isso aí é doida, isso é doida de pedra. Então, as pessoas geralmente não procuram para não ser taxada de louca, né? Sim. Então, mas veja bem, a própria pessoa carrega um estigma. Ela carrega um estigma de dizer o quê? Eu não tenho doença, mas você... Eu não sou louca, eu não preciso de remédio controlado. Hoje, veja bem, hoje as pessoas, hoje, há 20 anos atrás, Fabiana, não existia a quantidade de farmácias que tem hoje. Né? A cada esquina você vê uma farmácia. Então, o aumento de farmácias... Sem falar de manipulação também que existe. Né? O aumento de farmácias aconteceu por quê? Porque a sociedade é doente. E mesmo essa quantidade de farmácias não cura. Porque não adianta eu só tomar medicação e eu não fizer o tratamento adequado. Porque o tratamento adequado consiste em psicoterapia, acompanhamento psicológico, principalmente. E psiquiátrico também. E outra coisa. E primeiro eu parar com esse estigma. Porque o que tem de gente tomando remédio controlado, sem receita médica, né? Tomando o brasileiro tem dessas coisas, se automedicar. Se automedicar. Então, de que adianta eu viver dependente de uma medicação e eu não buscar meu tratamento? Quer dizer que para eu dormir eu tenho que tomar minha dosezinha do Rivotril, do Clonazepam? Não. Então, eu posso dormir saudável com os meus pensamentos. Agora, sim, o Clonazepam, o Rivotril vai auxiliar, vai acalmar, vai estipular o sono. Agora, ele tomado sem receita médica, sem um tratamento, não vai resolver muito, não. Só piora o quadro, porque não sabe, então, né, assim, a quantidade, a pessoa não sabe, o médico tem que saber. A principal situação, primeiro, é a compreensão de que eu estou doente, a questão da própria pessoa. Eu preciso me cuidar, tá? Vamos começar as finalizações. São 7 minutos para o Instagram encerrar a nossa live. Chay, brigadão, entendeu? Desculpa aí por ontem, você ter que vir hoje de novo. E hoje... Nós vamos marcar outro dia para esticar esse assunto, viu? Eu quero comunicar... Dois temas. Oi, pode despedir. Hoje a gente conseguiu falar dos dois temas. Hoje a gente conseguiu falar dos dois temas, mas não concluímos não. Você vai voltar aqui? Tá. Viu? Então, eu vou marcar outro dia para você vir. Ah, eu vou avisar aqui, peraí, que sexta-feira que vem, Ricardo Aurélio, educador físico, vai vir falar aqui com a gente. Entendeu? Parabéns. Sobre a saúde na quarentena, tanto física como mental. Ele vai estar aqui conversando com a gente. Agora, a fala é sua. A gente pode marcar também uma live sobre saúde mental dos professores, né? Muito bem. Um tema bom. Então a gente marca para daqui 15 dias, então. Tá bom? Então, assim, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Tá? Obrigada. Você sempre foi do movimento. E agora está muito mais movimentado. Aquele jornalzinho lá do Antônio Geraldo, né? Era meu sonho ser jornalista. Bora ver se um dia eu consigo. Muito bem. Obrigada, Chay. Obrigada mesmo, viu? De coração. Então, daqui 15 dias a gente se vê de novo aqui. Viu? Pronto. Posta um vídeo no IGT. Um beijo na Maria aí por mim. Linda. Certo? Gente, obrigado a vocês aí por ter acompanhado a gente até agora. Obrigado pelas perguntas. Daqui 15 dias, Chay volta de novo. Para falar com a gente. Bom, tchau, viu? Beijo, minha linda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.